O Rio de Janeiro viveu uma segunda-feira de terror, com uma série de ataques na zona oeste da cidade. Além dos confrontos nas ruas, 35 ônibus, 4 caminhões e uma composição de um trem foram destruídos. A violência está ligada à guerra entre milicianos e traficantes e evidencia a grave crise na segurança pública. As aulas em 45 escolas municipais da região foram afetadas, prejudicando mais de 17 mil alunos. 12 pessoas foram presas, suspeitas de participar dos ataques. Os ataques jogaram ainda mais pressão sobre o governador Cláudio Castro. Ontem, ele defendeu que os envolvidos nos atos de violência sejam condenados por terrorismo, mas na segunda-feira foi criticado por celebrar a operação que matou um miliciano quando a cidade já estava em chamas. O governo federal disse que vai apoiar as forças do Estado, mas os detalhes ainda não foram definidos. Cláudio Castro chegou a pedir a Lula o reforço das Forças Armadas, mas o Planalto descarta, por enquanto, uma intervenção federal, como a de 2018. O Ao Ponto de hoje fala sobre os ataques das milícias no Rio de Janeiro e como eles se inserem em uma guerra que transformou partes da cidade em zonas de conflito quase permanente. Quem conversa com a gente é o repórter especial Rafael Soares, que fala do histórico do avanço das milícias e dos problemas nas políticas de segurança pública no estado nos últimos anos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 25 de outubro de 2023 está começando. Vem com a gente. Rafael Soares, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ponto para falar dessa guerra urbana, que se a gente pode chamar assim aqui no Rio de Janeiro, que nessa segunda-feira transformou a cidade num cenário de horror, com ônibus queimado, caminhão queimado, mais de 1 milhão de pessoas sem poderem chegar em casa, no trabalho, na escola. Mas para a gente contextualizar um pouco o que aconteceu na segunda-feira, tem que falar um pouco dessa guerra entre dois grupos de milicianos e o tráfico de drogas que acontece na zona oeste do Rio de Janeiro. Explica um pouco pra gente como começou esse conflito. Ela é uma disputa pelo espólio de Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco? Exatamente. Assim, é importante entender, para falar um pouco sobre essa demonstração de poder, demonstração de força, né, da milícia na última segunda-feira. É importante entender o momento que a milícia passa no Rio, né? Que é um momento diferente. A gente teve algumas fases, né, bem marcadas de atuação da milícia no Rio, e a gente hoje passa por uma nova fase, eu chamaria de terceira fase. A gente teve a primeira de criação, né, e controle desses grupos por policiais. A segunda é a fase de expansão e de aproximação desses grupos das facções do tráfico, e essa terceira fase, que é uma fase de fragilidade e fragmentação. E para entender essa nova fase, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, para 2021, quando o Wellington da Silva Braga, o Eco, né, o então chefe da milícia, é morto numa operação da polícia. O Eco é um personagem central nessa questão porque ele foi responsável pelo plano expansionista da milícia, né, pela expansão da milícia pelo Rio, que durou ali entre 2015 e 2020, né? O Eco foi o fiador dos acordos entre as milícias do Rio que proporcionaram esse avanço da milícia que saiu da Zona Oeste, foi para a Baixada Fluminense, chegou até a Costa Verde do Rio. Isso foi feito com base em acordos entre a maior milícia do Rio, né, que foi fundada por policiais, essa milícia do Eco, a antiga Liga da Justiça, que virou bonde do Eco, hoje alguns chamam de Família Braga, com pequenos chefes de milícia locais que acabaram se juntando a essa milícia central e acabaram tornando possível esse espraiamento da milícia pelo Estado. Quando o Eco morre, esses acordos que mantinham a milícia unificada, né, esse período em que o Eco foi o chefe da milícia, foi um período de unificação da milícia, de nenhuma ou pouquíssimas dissidências internas
né, dentro da estrutura dessa quadrilha. A partir do momento que o Eco morre, todos esses acordos vão por água abaixo e começa uma disputa sucessória que inicialmente é uma disputa de dois grupos, né, o grupo da Baixada Fluminense, o grupo do Tandera, que era o homem de guerra da Baixada, inclusive foi uma peça importante nessa engrenagem de expansão da milícia, e o Zinho, irmão do Eco, sucessor natural dele. Só que hoje a gente vive uma situação ainda mais complexa, porque esses grupos também já se fragmentaram em outros grupos menores, e o que a gente tem é uma miríade de grupos que hoje buscam se estabelecer tanto na Zona Oeste quanto na Baixada. Ou seja, a milícia do Rio, hoje não dá para falar mais em a milícia do Rio, são as milícias do Rio, e existem várias. Essa milícia de Santa Cruz e Campo Grande, né? Hoje você já tem pelo menos 4 grupos, e ainda tem outros grupos em outras áreas da cidade, como Jacarepaguá, que já romperam com a milícia principal, e esse é o pano de fundo por trás desse caos que aconteceu no Rio na segunda-feira, né? O Zinho, que é o atual chefe dessa milícia, que está ainda enfraquecida, mostra que ele ainda tem poder sobre uma parte relevante da cidade, que são, né, especificamente os bairros de Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Oeste. 2 bairros enormes que somados têm uma parte considerável da população do Rio de Janeiro. Rafael, tradicionalmente, quando a gente pensa em milícia, pensa em agentes do Estado, como policiais e bombeiros, que se tornam criminosos. Mas hoje as milícias do Rio não são comandadas por ninguém com esse perfil, né? De onde é que saíram os atuais chefes da milícia? Então, é importante primeiro entender quem são esses caras, né? Quem são esses integrantes da família Braga. Eles são oriundos de uma favela de Santa Cruz, chamada Três Pontos, uma favela onde, no início dos anos 2000, quem mandava era o tráfico de drogas, uma facção chamada Terceiro Comando Puro. Esse é o caldo que ajuda a explicar de onde eles vieram. A milícia acaba anexando essas áreas, muitas áreas na Zona Oeste ao longo desse processo de expansão, isso ainda lá no início dos anos 2000, e passa a invadir favelas dominadas por traficantes. Uma dessas favelas é Três Pontos, e o que acontece depois que a milícia invade essas favelas, ela passa a cooptar os integrantes do tráfico de drogas para trabalhar dentro da estrutura das milícias. E foi assim que os irmãos, né, Eco, Zinho e Carlinhos Três Pontes, que foi o primeiro da família a ser chefe da milícia, entram nessa estrutura. Então, assim, a partir desse momento, você já tem a cooptação de ex-traficantes. Alguns anos depois, e aí eu coloco esse marco ali entre 2014 e 2015, a milícia passa por uma crise sucessória, né? Porque todos os policiais que integravam, que foram chefes, né, estavam presos ou mortos, e aí abre-se uma guerra pelo controle da milícia nas ruas da Zona Oeste, e quem ganha essa guerra, tendo um policial como fiador dentro da cadeia, é o Carlinhos Três Pontes, o irmão do Eco e do Zinho, um ex-traficante. E aí essa chegada do Carlinhos Três Pontes ao poder da milícia causa transformações profundas no grupo a partir daí. Ele deixa de ser um grupo eminentemente policial para também, na hierarquia, né, na estrutura interna, ter características também do tráfico de drogas, né? As favelas, por exemplo, passaram a ter gerentes, chefes, exatamente da mesma maneira que mimetizando, né, a estrutura do tráfico, e também começou a fazer acordos com uma facção do tráfico, que na época era o Terceiro Comando Puro, o que era impensável na fase anterior da milícia, quando era dominada por policiais. Então, assim, essa mudança, né, do caráter da milícia vem muito dessa época de como a milícia foi tomada, de fato, por esses ex-traficantes, por esses grupos de ex-traficantes. Importante pontuar que agentes de Estado ainda fazem parte da estrutura da milícia, sim. E o Estado ainda está presente dentro das milícias.
policiais ainda estão dentro da estrutura das milícias, são corrompidos e também estão dentro da estrutura, mas não ocupam cargos os cargos mais altos da hierarquia desde esse período. Esse grupo pioneiro da milícia também foi precursor na infiltração do crime organizado na política, né? Os próprios chefes da milícia entraram para a política e todo mundo sabia que eles eram bandidos. É importante mencionar que os fundadores dessa milícia da Liga da Justiça, Jerominho e Natalino, foram eleitos para cargos, um foi deputado estadual e outro foi vereador, tiveram mandatos, enfim, antes de serem presos. E essa inicialmente era a estratégia da milícia nesse primeiro momento ali, na primeira década dos anos 2000. Depois, a milícia muda um pouco a sua atuação, né? Eles param de ter integrantes nas casas legislativas e passam a cooptar políticos e tal para atuarem pelos seus interesses, né? Isso ficou muito claro, enfim, recentemente uma investigação do Ministério Público do Estado que mostra um encontro de alguns milicianos que atuavam na Baixada, né, esse grupo do Tandera, com vários candidatos a prefeito e vereador da Baixada Fluminense, e a reunião era basicamente uma reunião para falar sobre o que a milícia desejava para essa próxima eleição. Essa eleição foi a última eleição municipal, né? Eleição antes da eleição de 2020. Então, assim, esse perfil mudou um pouco ao longo dos anos, mas a milícia ainda continua, sim, tendo infiltração na política. Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho, foi baleado no fim da tarde na estrada do Guandu-Sapê, perto do centro de Campo Grande, na zona oeste. Esta imagem de uma câmera de segurança mostra o momento exato em que o carro branco para ao lado dos dois homens. O vídeo mostra que 3 ocupantes descem e todos estão armados. Eles disparam vários tiros de fuzil e fogem. O homem que estava com ele foi identificado como o empresário Maurício Raul Atala. Ele está internado em estado grave no Hospital Rocha Faria. Não tem como mencionar que o sobrinho do Zinho, morto pela polícia, foi estopim dos ataques, era um dos denunciados pela execução do ex-vereador Jerominho, que você citou aqui há pouco. Isso foi uma espécie de golpe de Estado no bando? Esse caso mostra muito bem esse momento atual de crise interna que a milícia vive, né? O Jerominho, ele foi executado, foi morto, justamente depois de sair da cadeia, né? Ele, enfim, cumpriu a pena que ele foi condenado, sai da cadeia, é libertado, vai para a zona oeste do Rio, volta a fazer um trabalho que ele fazia antes da prisão, que era um trabalho voltado para um centro social, um trabalho assistencialista, e também começou a trabalhar nas eleições, levando candidatos para a Zona Oeste, levando candidatos para Campo Grande. Essa atuação do Jerominho passa a incomodar os atuais integrantes da cúpula, que passaram a ver o Jerominho como um risco. E por isso que ele, enfim, segundo o Ministério Público, segundo as investigações, inclusive, enfim, já tem esse caso já está na justiça, foi isso que levou à morte do Jerominho. Enfim, isso tem muita relação com esse momento atual de desconfiança, de esse fim da unidade na milícia. Acabou o tempo em que existia uma milícia no Rio e hoje vários grupos brigam pelo controle do grupo, brigam por influência, brigam por território. E a morte do Jerominho foi sintomática nesse sentido. A gente está falando muito do racha das milícias, mas também existe um racha entre as quadrilhas de tráfico de drogas. Parte se aliou a milicianos e parte segue nessa disputa de territórios. Exato, assim, a gente também não dá para esquecer dessa equação aí, a maior facção do tráfico no Rio, que é o Comando Vermelho, né? O comando que, aliás, foi a principal, vamos dizer assim, vítima desse processo de avanço das milícias ao longo da última década pelo Estado, né? A maior parte dos territórios que foram tomados pela milícia, que eram territórios do Comando Vermelho.
E, enfim, a partir do momento em que a milícia se fragiliza, o Comando Vermelho vê isso como uma oportunidade de retomada desses territórios. E aí passa a avançar sobre esses territórios. E aí, dentro dessa guerra interna e dessa miríade de acordos quebrados, o que acontece é que até o Comando Vermelho virou uma possibilidade de acordo para alguns desses grupos que disputam espaço dentro da estrutura da milícia. Então, em alguns lugares, por exemplo, vou dar um exemplo na Gardênia Azul, milicianos se aliaram ao Comando Vermelho. No Terreirão, a mesma coisa, né? Um grupo de milicianos se aliou ao Comando Vermelho para conseguir manter o controle sobre a favela. Então, assim, dentro desse clima de guerra interna, o Comando Vermelho querendo se estabelecer em territórios, esses grupos também viraram uma opção de acordo tanto para o Comando Vermelho avançar quanto para as milícias sobreviverem, para algumas dessas milícias sobreviverem. Então essa situação é uma situação complexa, que são acordos pontuais, né, por algumas áreas geográficas e tal, mas que hoje que eram impensáveis há 10, 20 anos atrás e que hoje existem e são e puderam ser construídos graças a esse clima de fragmentação dentro das milícias. Só para a gente ter uma ideia, territorialmente, dá para dizer que as milícias controlam mais da metade do território da cidade do Rio, uma área densamente povoada, onde vive mais de um terço da população, né? Sim, a região, falando da região metropolitana do Rio, né, e da capital, primeiro que assim, a capital é bem clara, assim, as milícias, com esse processo de expansão, né, capitaneado pelo ECO, as milícias passaram a dominar basicamente toda a Zona Oeste. Tem pequenas exceções de favelas ali de Bangu, Senador Camará, mas fora essas favelas, quase que a Zona Oeste inteira, que é a maior região da cidade do Rio, é dominada pelas milícias. É uma região enorme, tem mais de 40 bairros, onde vive uma parcela considerável da população da cidade. Hoje é toda dominada por milícias, né? Antes por uma milícia e hoje por grupos que disputam a região. E não só, porque a milícia também se expandiu para outros 6 municípios da Baixada Fluminense e também pela Costa Verde ao longo desse período. Então hoje a gente falar em milícia só na cidade do Rio não faz sentido. A milícia foi para Nova Iguaçu, que fica acima, né, fica ao norte da Zona Oeste do Rio, foi para Itaguaí, que fica ainda a oeste da Zona Oeste, foi para Duque de Caxias, foi para Queimados, foi para Seropédica, foi para Mangaratiba, foi para Angra dos Reis. Então, assim, essa milícia conseguiu se expandir a tal ponto que, assim, de fato, hoje não dá para dizer que a milícia não é a maior organização criminosa que atua no Rio, né? Por extensão sem contar outras milícias da Zona Norte, que também existem, mas são menos relevantes, assim. Eu estou falando só dessa milícia do ECO que hoje vive essa crise interna. Então, assim, claramente a milícia saiu só de algumas localidades da Zona Oeste, de uma organização criminosa que atuava localmente, para ser a maior organização criminosa da região metropolitana, e disso a gente não tem mais dúvida. Tem alguma estimativa do impacto dessa guerra entre milícias, entre agentes do governo e entre traficantes nos índices de criminalidade, especialmente nos índices de mortes violentas aqui no Rio de Janeiro? Então, esse é um ponto interessante, assim, porque os homicídios no Rio, eles estão caindo, assim como os homicídios, as mortes violentas, né, estão caindo no restante do país. Essa é uma tendência que acompanha uma tendência nacional que já tem alguns anos. O que vem acontecendo no Rio, que é um sintoma dessa crise, é que mesmo em
que você tenha o estado inteiro, no estado inteiro, uma queda nos homicídios, nesses lugares onde a milícia age, você tem uma explosão desses crimes. O maior exemplo são Jacarepaguá e a área da Barra da Tijuca e do Recreio, que foi onde aconteceu o ataque aos médicos, que também faz parte de todo esse quebra-cabeça, né? Essas duas áreas tiveram um aumento de 150% nas mortes violentas do ano passado para esse ano, o que é um aumento absurdo. Assim. É o maior aumento entre todas as regiões do estado. Nenhuma teve um crescimento tão acentuado nesse tipo de crime. E isso também se repete em Santa Cruz e também em Jacarepaguá. Enfim, toda essa região, a instabilidade dessa região também se reflete nos números. O que, enfim, até ameaça essa conclusão, né, do ano com uma queda dos homicídios, porque atualmente você tem nos números gerais uma queda de 1%, e nessas localidades uma explosão de casos de homicídio. Vamos ver como é que isso vai se comportar até o final desse ano. O que a gente pode dizer sobre a política de segurança pública em relação às milícias? O Rio nunca teve um programa estruturado para enfrentar essa questão, né? O último grande projeto na área da segurança no estado foram as UPPs, já há mais de 10 anos, que ocuparam sobretudo a área de atuação do tráfico de drogas. Exatamente, assim, o grande problema relacionado ao combate às milícias do Rio é que ele nunca existiu, né? A gente tem iniciativas pontuais de operações policiais pontuais que não fazem parte de um programa de segurança pública que englobe o enfrentamento às milícias. Isso nunca existiu em 2 décadas. Os governos, seguidos governos do estado, não só falar do atual governador, mas de seus antecessores também, o Rio nunca combateu de fato as milícias, nunca teve uma política de segurança voltada para o enfrentamento das milícias e com metas, com diretrizes a serem seguidas, com investimento, enfim, isso nunca aconteceu. Então, assim, o que a gente vê hoje é um resultado de 20 anos de omissão de governos nessa área, né? E também é importante também mencionar, né, que para além de não ter uma política específica de combate às milícias, os últimos governos ainda tiveram medidas que acabaram fragilizando o combate às organizações criminosas, como, por exemplo, o fim da Secretaria de Segurança, o fim de uma subsecretaria de inteligência que funcionava, que tinha uma finalidade correcional de investigação de contra-inteligência, né, investigação para dentro das corporações, para dentro das polícias, a fragilização do GAECO, por exemplo, que é o órgão do Ministério Público que investiga milícias, ele foi esvaziado do ano passado para esse ano com a reeleição, né, a assunção novamente para um novo mandato do atual Procurador-Geral do Estado. Enfim, eu estou citando várias medidas e várias iniciativas, porque a gente, atualmente, o combate às milícias faz parte também de uma política de segurança pública que procure ser eficiente, né? E procure fazer o básico, né? E a gente não tem isso. A nossa taxa de resolução de homicídios é muito baixa, não tem nenhum indicativo de que isso vai mudar no futuro próximo. Então, enfim, a gente tem muito a avançar para a gente começar a falar sobre o combate efetivo desses grupos criminosos. Rafael, eu queria terminar esse episódio falando sobre uma discussão que está acontecendo nesse momento, que é sobre o papel do governo federal nesse apoio ao governo estadual sobre as milícias. Ainda não se sabe direito o que vai fazer. Na sua opinião, qual seria um primeiro passo nessa cooperação? Olha, assim, eu não acredito muito em nenhuma panaceia envolvendo a segurança pública. Eu acho que, assim, a federalização do crime de milícia poderia ajudar. Eu acho que ajudaria, mas eu acho que a gente tem um caminho tão longo a percorrer para começar a combater esses grupos de uma maneira mais eficiente,
que é impossível hoje dizer que a federalização ajudaria a resolver. Ou com as taxas de homicídio que a gente tem hoje, com as taxas de resolução de homicídio tão baixas que a gente tem hoje, com a falta de controle e correção policial das organizações, com a falta de um órgão externo da Secretaria de Segurança Pública, externo às polícias, que seja responsável por investigar as polícias e tal, sem mais delegacias especializadas nisso, com investimento em inteligência, eu acho que assim, chover um pouco no molhado achar que grandes iniciativas do governo federal vão resolver o problema. Assim, eu acredito que fazer segurança pública, enfim, eu cubro essa área há algum tempo, enfim, a minha área de cobertura, minha área de interesse maior a da violência policial, é justamente a do controle das polícias. Eu acho que como pela nossa Constituição o controle das polícias está no Estado, eu acho que cabe ao Estado o papel de protagonista nessa área. E é um papel de protagonista que também não exige ações pirotécnicas. É um trabalho muito mais, como diz a Jaqueline Muniz, que é uma especialista, enfim, entende muito de polícia, é um trabalho chato, é um trabalho enfadonho, é um trabalho de dia a dia mesmo, mas sem esse trabalho, sem melhorar a qualidade dos inquéritos da polícia, melhorar a inteligência, um trabalho que é invisível, que não vai dar voto para o governante, mas vai deixar um legado para frente. É impossível de enfrentar as milícias da maneira que elas devem ser enfrentadas. Rafael Soares, como sempre, muito obrigado pela sua participação. E antes de você fazer seu agradecimento, eu queria informar o leitor, que não sabe, leitor é leitora, mês que vem o Rafael lança seu primeiro livro, Milicianos como Agentes Formados para Combater o Crime, Passaram a Matar, a serviço dele pela editora Objetiva. Rafael, você já está convidado para vir aqui ao podcast falar do seu livro quando ele for lançado. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre. Beleza, combinado. A partir de hoje já está disponível o e-book do livro. A editora decidiu antecipar justamente porque pelas buscas das pessoas sobre o assunto. O último capítulo do livro trata justamente sobre a história da Liga da Justiça. É um capítulo inteiro em que eu destrincho essa história a partir de investigações, de grampos e tal. Enfim, o livro eu me preocupei muito em tornar essa situação mais palpável, né, com histórias mesmo para o leitor. Enfim, espero que vocês gostem. O lançamento vai ser no próximo dia 13 de novembro. Valeu, Rafa, um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.